uma traição dentro do próprio regime para entregar o Maduro. Agora, de onde vem, eu não sei. Fato é, alguém ficou 50 milhões de dólares mais rico. Fato. Procurem ver, sabe? Isso é para vocês terem ideia do que estava lá no regime. Eu vou ler aqui uma parte. Isso aqui é muito importante, cara, porque depois eu te passo esse textão aqui, Gabs. Eu só vou pegar alguns momentos. Isso foi num protesto, por exemplo, Gabs, a missão da ONU pegou um protesto, um relato de jovens que foram presos no protesto de 2024. Aí, eles foram colocados em fila e forçados a tocar as partes íntimas um dos outros e a manipular seus órgãos genitais. Aqui não está aparecendo a leitura, não, tá? Não, tudo bem, eu só estou falando. Davam murros, chutes e golpes com capacetes de proteção usados pela polícia. Foram forçados a dançar Macarena. Aqueles que se recusaram receberam mais golpes, mas não foi apenas isso que fizeram com eles, disse Martin Rios à BBC. Tá? Segundo ele, essas cenas foram protagonizadas na sede da Polícia Nacional Bolivariana em Aragua. 10 jovens foram separados na prisão e com um deles, por identidade foi preservada, fizeram algo absurdo, né? Colocaram gás de pimenta e um capuz na cabeça e em seguida baixaram seus shorts, enfim, e introduziram um tubo no seu reto. Olha isso, cara, sabe? De acordo com Rios, outros presos não presenciaram o ato, mas de acordo com seus testemunhos, ouviram-no gritar e chorar e pedir ajuda. Em 70% dos casos registrados, houve algum tipo de abuso sexual. Os detentos ficaram nus, foram tocados, obrigados a ficar em posições mostrando suas partes íntimas, e alguns foram vítimas de estupro, sabe? Outro caso foi com Carmen Ângel, de 21 anos, que mora em Barinas. Eles começaram a puxar meu cabelo, a chutar meu joelho, e enquanto batiam na minha cabeça, foi uma sequência de golpes. Uma das mulheres da polícia me deu um soco no rosto e eu gritava e chorava. Tive tanto medo que me mijei. Como consequência do espancamento que aconteceu no dia 11 de abril, a jovem teve fraturas nos dedos e vários ferimentos na cabeça que precisaram de sutura. Enfim, e outro caso, Andrés, estudante de 21 anos, foi encaminhado ao hospital no dia 18 de maio com 9 projéteis de chumbo nas costas. Os médicos foram incapazes de extrair as balas usadas para caçar animais porque estavam estranhamente entranhadas dentro do músculo do rapaz. Então, cara, são casos assim, tem muitos outros, assim, eu falei das 147 crianças, teve meninos que foram obrigados a fazer aborto. Então, assim, cara, eu digo o seguinte, opinião minha, tá? Sendo bem sincero, eu acho que a pessoa pode ter ideologia que quiser. Nós falamos do Noriega, que era de direita, tá? Mas eu não vou ficar aqui. E, aliás, eu acho que isso é um respeito ao que eu tenho ao venezuelano. Eu não vou ficar aqui batendo palma, sabe? Falar dos direitos do Maduro. Maduro é o cara que mais respeitou as leis internacionais. O cara é condenado no Tribunal Penal Internacional. Eu não vou ficar aqui. Para mim, o Maduro está onde ele tem que estar. Ele está onde ele tem que estar. É preso. Vai ser julgado, vai ter a opção lá de fazer delação, vai ter ampla defesa e tal. Isso tem que existir. Mas ele tinha que ser preso. E como essas pessoas estão lá, tem que ser presas. E aí, você está falando da estratégia do Trump. Eu não vou. Ele diz que a Maria Corina não tem condições, a oposição ainda não tem condições sem uma convulsão. Eu acho que ele está abrindo brecha para um vácuo político complicado. Tá? Tudo bem, a Venezuela, e a gente está dando as notícias aqui, a Venezuela está aqui. Nós vimos aqui também. Isso aqui você trouxe, né? Sabe? Americanos apoiam massivamente a captura de Nicolás Maduro por Trump. Eleitores acreditam que Maduro deve ser julgado por tráfico de drogas. O apoio é forte em todos os partidos, até muitos democratas aprovam. E teve manifestação, né, a favor do Maduro em Chicago, né, cara? Cara, a maioria das manifestações que tem a favor da Venezuela não tem um venezuelano. Umzinho. Muito pelo contrário. Quando tem esses murmurinhos, eu não vou tratar como manifestação. Quando tem esses murmurinhos aí,
venezuelanos tentam chegar perto para poder perguntar, vem cá, você é venezuelano? Você é de que província da Venezuela? Não, eu não sou venezuelano. Então, por que tu tá falando? Tá falando besteira. Procura se informar. A questão existe uma polarização de uma parte da esquerda que simplesmente pegou o assunto Maduro e o assunto Estados Unidos e, não, é porque a gente é contra os Estados Unidos, então a gente vai apoiar o Maduro. A gente vai ser pró-Maduro. Só porque a gente é contra os Estados Unidos. Mano, é só ter consciência. Não é uma questão de lados, é uma questão de lógica. É uma questão de princípio. E eu pergunto, qual era o jeito? Me diz o jeito, sabe? O venezuelano não tem, porra. Sabe? Era até o Maduro envelhecer, até acabar, aí para botar outro cara, sabe? Agora, e direitos para o Maduro? Então, beleza. Vamos falar de direitos para o Maduro. Mas, antes da gente entrar nos direitos para o Maduro, é uma coisa simples. Antes dos direitos, há deveres. E quais foram os deveres como chefe de Estado que o Maduro teve ao longo de sua trajetória? Nenhuma. Então, que direitos ele deve ter? Nenhuma. O direito de responder sentado lá no tribunal de Nova York e abrir a boca, porque se ele não abrir a boca, muito provavelmente ele vai ser sentenciado a pena de morte. E aí, cara? Lá é carrancuda. Eu vou botar aqui uma imagem do Maduro sendo preso, só para a gente encerrar. Não encerrar, mas aqui, ó. Encerrar essa pauta. Estamos chegando em Nova York. Eu estou curioso para ver também, cara. Mas vai ser Nova York, né? Porque Nova York tem influência forte, né? Partido Democrata. Tá? Não, eu acho que não vai impactar, não, porque a questão Maduro era de interesse bipartidário. Tanto os republicanos quanto os democratas, eles estavam querendo resolver esse assunto da Venezuela. Entendeu? Então acho que não vai impactar muito, não. E curioso que ele chegou mancando. Ele chegou mancando, né? É por causa das algemas que estão amarradas no calcanhar, não? Sim, é verdade. Só botando aqui. Agora, aí, cara, nessa história toda, eu tava falando isso, o Trump não colocou oposição, ele tá colocando, né? Deixou ainda vice. Dizem que o Cabejo é um cara que tá na reta lá dos Estados Unidos, né? É um cara que... na verdade, quem coordena toda a operação do regime. Carvajal, é o Carvajal, é o Cabejo. Cabejo. Carvajal está em Nova York. O Carvajal já está abrindo o bico. Aliás, o Carvajal está se preparando para entrar como testemunho de acusação do processo do Maduro. Isso eu tenho certeza. Com certeza vai entrar. E é possível termos uma cariação. O Carvajal se considerou culpado, tá? Vamos lembrar isso. O Carvajal, ex-chefe de inteligência, se considera culpado. Mas senão ele ia pegar prisão perpétua. Eu tenho para mim que a questão Carvajal já se encerrou, mano. Eu acho que ele não aparece mais. Eu tenho para mim que os Estados Unidos devem ter colocado ele em algum lugar aí de extrema segurança. Os Estados Unidos, para os próximos anos da vida aí do Carvajal, vai ser responsável por resguardar a vida dele, devido à contribuição que ele deu para os Estados Unidos, porque muito provavelmente essa operação militar deve ter tido alguma coisa aí do Carvajal também. Então, eu tenho para mim que ele agora sai de cena. Quem entra em cena é o Maduro. Aí é sentar e esperar as próximas movimentações com o Maduro. Esse processo vai durar um ano. Ou mais. Mas aí, Gabi, estou falando aqui, o Trump, enfim, voltando ao assunto, ele decidiu não botar oposição e controlar o regime, né, pressionar o regime. E aí começou a ter as primeiras situações. Parece que até preso político hoje foi solto, né? Não todos, mas alguns já foram.
Teve um tiroteio, e a gente até eu estava conversando contigo na madrugada que teve esse tiroteio lá perto do Miraflores e tal. Eu falei, será que estão dando um golpe? A gente ficou na dúvida, né? Foi esquisito aquela situação, mas falaram que foi um drone e eles não sabiam que era deles, enfim, foi confusão, não sei. Estranho, porque tem muita gente na Venezuela, né? Tem muito coletivo, muita milícia, muita coisa, a gente não tem noção do que pode estar rolando lá dentro. Mas aí vou botar essa notícia aqui, ó. Trump exige que Venezuela rompa com a China e Rússia, né? E faça parceria exclusivamente com o petróleo com os Estados Unidos. Ou seja, o que o Trump está querendo com isso? Atingir a China e a Rússia, que dependem, não dependem, mas precisam, né, do petróleo venezuelano. O objetivo do Trump, como eu já falei, a estratégia dele é tirar o máximo que ele puder da influência chinesa, aliás, totalmente a influência chinesa da América Latina. E começou pela Venezuela. Cuba, não sei, pode acontecer, ainda mais com o Marco Rubio lá, né? Sabe, que tem descendente de exilado cubano. Então, cara, agora, eu só não entendo por que o Trump está mantendo o regime chavista. O argumento pode criar uma convulsão se não tiver um chavista, se não tiver coisa, mas eu acho que ele também pode criar um vácuo de poder aí que pode estourar uma guerra civil, inclusive tentativas de golpe mesmo, sabe? E aí, Gato, o que você acha disso? Eu tenho para mim o seguinte, é interessante você trazer essa informação, porque eu vou trazer aqui agora um fato muito curioso. Tu sabe quem estava lá na cerimônia de posse da Delcy? Não, essa eu não peguei, não. O Madurinho, o filho dele estava, isso eu vi. Hã? O filho do Maduro estava lá, isso eu vi. Não, esquece isso aí. Sabe quem estava? Quem? Representantes de 3 governos. Entre eles, Rússia, China e Irã. É isso que eu estou falando. Eu não estou conseguindo entender a lógica. Eu vi hoje uma notícia dizendo que o Trump publicou aí no Truth Social, que é a rede social do presidente, dizendo que a administração dos Estados Unidos para com a Venezuela pode durar até anos. Ele não botou números, mas pode durar até anos. Então, ou seja, anos que podem se reverter em décadas. Enfim. Eu, sinceramente, não sei que jogo de xadrez ele está querendo fazer, porque uma vez que ele pega a peça central, que é o chefe de Estado, né? Até então seria, e não depõe o resto da cúpula do regime, do cartel, eu, sinceramente, não sei o que esperar daí para frente. Eu vi uma publicação dizendo que o número 2 pode ser o próximo alvo, que é o Cabejo, que é um dos generais. Então, Venezuela, assim, isso eu também vi na Reuters. O número 2 do regime chavista pode ser próximo ao dos Estados Unidos. O alerta foi transmitido pessoalmente por representantes norte-americanos que deixaram claro que qualquer resistência ao plano de Washington poderá levar Cabejo ao meio de destino de Maduro. Esse cara é um cara que os Estados Unidos não vê bem, né? Claramente não vê bem. Cara, a cabeça dele também tá prêmio, igual, só que a cabeça mais valiosa era do Maduro, óbvio, mas tem recompensa aí, a gente está falando milhões de dólares. Então, assim, eu não entendi. Então, por isso que eu acredito que possa ter acontecido uma traição dentro do próprio regime para entregar o Maduro. Agora, de onde vem, eu não sei. Fato é, alguém ficou 50 milhões de dólares mais rico. Fato. E isso a gente nunca vai saber porque os Estados Unidos não vai.